Glória a Deus. O pastor está mostrando o que eu tenho que pregar aqui, tá, gente? Ai, brinquedo não. Glória a Deus. Essa semana eu tive extremamente gripado e chegou a estar desanimado. Falei assim, não, eu fiquei abatido, mas desanimado não. Ele mostrou um versículo. Abatido sim, porque derrubou eu, irmãos. Olha, foi brinquedo não. Mas desanimado nunca. Dá pra sentir até na voz, né? A voz está voltando ainda. Mas vamos lá então, primeiro livro de Samuel, Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Versículo 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, é este mesmo. Assim tomou Samuel vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém, Senhor, é a sua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Pode se sentar? Aí, pastor, está batendo um pouco, hein? Ó. Está batendo. Glória a Deus, amados. Semana passada, então eu trouxe uma palavra sobre que Deus nos dá o sustento em momentos dificílimos, né? E eu vou continuar essa palavra, então, parte 2 agora. Deus dá o sustento em momentos dificílimos. Parte 2. O André quiser colocar o título aí, André? Continuar falando um pouquinho, amados, de que a gente passa algumas situações difíceis na vida, não passamos? Coisas difíceis, tem hora que a gente precisa mesmo tirar forças de onde a gente não tem para a gente conseguir romper e passar aquele momento. A Bíblia, como que você tem que ler a Bíblia? Você tem que meditar na Bíblia. Você não pode apenas simplesmente ler e fechar a Bíblia e guardar. Você precisa meditar. Por quê, amados? A Bíblia ela está repleta, cheia de princípios práticos para a nossa vida cristã, sabia disso? Você está vivendo hoje, aqui nessa terra, você entregou a vida para Jesus. Agora a sua fé ela tem uma caminhada, você vai caminhar em Cristo. Então a Bíblia ela está cheia de princípios e ensinamentos para nós que são práticos para a nossa vida do dia a dia, para que a gente possa manter a nossa fé e continuar firme no caminho do Senhor. Não é verdade? Porque, por exemplo, assim, se você apenas aceitasse Jesus e não tivesse nenhum ensinamento após isso, você ia viver desregrado, não ia? Você ia viver solto. É igual a sociedade nossa, não tem uma lei civil na sua cidade, por exemplo, não tem lá a faixa amarela, com a placa proibida de estacionar, se você estacionar o carro ali, você não vai ser guinchado, vai ser multado. Tem uma lei. A Bíblia é a mesma coisa, a nossa carreira cristã, ela está cheia de ensinamentos, né, na Bíblia, práticos para nós. Igual o Wilson pregou semana passada, falando, das experiências que a gente passa na vida vai fazer a gente crescer na vida. Deus tem preparado coisas grandes e às vezes momentos que você passa dificílimos ali, trabalha o seu caráter para que você possa experimentar coisas grandes na sua vida. Grandes, irmãos, não estou falando coisas grandes de riqueza, não. Fala coisas grandes, irmão, já pensa, beleza, vou ficar rico. Grandes de experiências com Deus. E se vir riqueza também, amém. Porque tem gente também que talvez fica rico e não sabe lidar com o dinheiro, né? Mas então, assim, as experiências que a gente vai passando na vida vai fazendo a gente crescer em Cristo e mantendo cada vez mais a nossa fé firme nele, amém? Então, amados, Deus ele te dá o sustento, de fato, nos momentos difíceis. E eu quero
falar para você que alguns princípios práticos na vida de Davi, quando Davi ele foi lutar com Golias. Nossa, Davi deixou tantos ensinamentos para nós em situação difícil que, olha, esse homem não é brinquedo, não. Davi foi um homem realmente de Deus. E acabou influenciando os outros, né? O pastor mostrou o versículo para mim que os soldados estavam ali completamente animados, totalmente animados para lutar com Davi, porque reconhecia que Davi ele tinha realmente algo de Deus na vida dele. Amém? Então eu falei semana passada, só para fazer um link, vamos dizer assim, uma conexão entre domingo passado e hoje. Eu falei na última parte da minha mensagem, algumas promessas que Deus tem de sustento. Eu vou repeti-las aqui bem rapidinho para você lembrar. A primeira foi que para cada dia Deus tem o sustento, né? Deus falou lá no deserto, olha, vocês vão acordar pela manhã e vão colher o maná para aquele dia. Não adianta guardar para o outro dia, porque vai apodrecer. E a Bíblia fala que no deserto muitas pessoas ali guardaram para o outro dia. E o maná no outro dia estava podre e cheio de bicho. Estava aquela comida que você esquece, né? Fora da panela lá, que você chega e está azeda. Estava desse jeito. Então, saí de casa, esqueci o feijão. Principalmente na época do calor, né? Esquece o feijão fora da geladeira, à tarde já está. Se deixar no outro dia, enche de bicho. Assim que aconteceu com o maná. 2, Deus ele nos dá sustento em tempos de fome. Quando Elias estava passando aquela situação espiritual lá com Israel, Deus deu sustento para ele através lá da viúva, né, em Sarepta. 3º lugar, por maior que seja a sua aflição, Deus está com você. Por maior que seja o momento que você está passando agora, hoje, Deus está com você, irmão. Amém? E o povo estava lá no deserto, né? Sem comida. Moisés falou assim, não, amanhã pela manhã vai ter comida e pela tarde Deus também dará o sustento. E em 4º lugar, que em situações difíceis, Deus faz com que você tire forças de onde não tem para cuidar das pessoas que estão ao redor de você. Está passando uma situação difícil, está sob a sua responsabilidade, Deus te dá força. Te tira força de onde não tem para ajudar as pessoas que estão ao seu redor. E, em 5º lugar, né, que o maior sustento está no pão vivo que desceu do céu. Aleluia. O maior sustento está em Jesus, que desceu do céu para nos dar a vida. Jesus falou, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, terá vida. Glória a Deus. Então, meu querido, eu falei semana passada, né, essas 5 promessas de sustento. Agora, eu costumo dizer que a palavra ela é como um remédio. Quando eu estou com dor de cabeça, já tomo logo Tandrilax, Torcilax, já tomo mais forte, porque paracetamol faz nem cócegas para mim. Então, paracetamol não funciona nada. Não sei se você é assim, né? Tem um remédio, um tipo de analgésico que você toma, você está acostumado com aquilo lá. Você tomar outro não faz efeito. Então a palavra, ela é um remédio. E quando você toma esse remédio, o que você espera? O efeito, não espera? Você está com a dor de cabeça. Igual essa que você acordou hoje cedo. Nossa, acordei com a dor de cabeça hoje. Tomar um remédio, porque senão eu não dou conta. A gente espera aquele efeito, né? E a palavra é assim, irmãos, ela é um remédio. E ela tem um efeito na sua vida. Com certeza, se você praticar os princípios, ela vai trazer um efeito para você. Então, o que você tem que fazer, meu querido? Você tem que tomar posse das promessas para que ela cause efeito na sua vida. Já falei aqui muitas vezes que nós precisamos tomar posse daquilo que já foi escrito para nós. Como Jesus disse para Satanás, né? Satanás falou, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus falou para Satanás, está escrito. Em outra tradução diz assim, já foi escrito, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus falou para o diabo, não é hora. Não é hora de eu pegar o pão agora, a hora é de jejuar. Então, eles estavam praticando ali a palavra, tomando posse daquilo para a vida dele. E eu quero falar sobre a vida de Davi, então. O que Davi deixou para nós de ensinamento em situações difíceis? Aí eu pergunto para você, a luta que teve lá com o Filisteu, foi uma situação difícil ou não?
Foi, né, irmãos? Uma situação difícil, uma guerra complicadíssima, porque não tinha um soldado em Israel capaz de lutar com o filisteu, que tinha lá, vamos dizer, quase 3 metros de altura, um homem muito forte, experimentado na guerra desde a sua mocidade. A lança dele lá pesava mais de 10 quilos, muito mais que isso. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar para você quem era Davi. Quem foi esse moço Davi que enfrentou essa situação difícil? Em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 12, que nós lemos, olha para você ver quem era Davi. Primeiro livro de Samuel, 16, versículo 12. Diz assim, ó: então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e disse o Senhor: levanta-te e unge, é este mesmo. Então Davi era um moço ruivo, ele tinha olhos bonitos e ele era um moço de boa aparência. Agora, versículo 18. Respondeu-lhe um dos moços: vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Então ele tocava bem instrumento. É forte e valente, homem de guerra, sabe falar bem e tem boa aparência. E um principal na vida de Davi: o Senhor era com ele. Então, amados, só para você ver, quando fala 2 vezes que Davi era de boa aparência, quer dizer que Davi cuidava dele, tomava banho. Né? Irmão, você toma banho? É que a gente não está no curso de casais, não. Eu ia falar, né? O marido chega perto da esposa, irmão, não passa um desodorante, misericórdia. Nada a ver, de boa aparência. Sabe? Boa aparência não é só física, né? Quando você chega, você olha assim, uma pessoa de boa aparência, pessoa bem arrumada, bem vestida, perfumada, né? Às vezes não é tão bonita assim fisicamente, mas a pessoa é bem arrumada. Toma banho direitinho. A gente trabalhou com um moço, irmãos, misericórdia, dá vontade de pegar uma piscina, jogar aí dentro e dar banho nele, que olha, não era brinquedo não. Davi, ele tomava banho, tinha boa aparência, cuidava, né? Outra coisa que fala no versículo 18, ó, que Davi tocava bem o instrumento. Irmãos, para tocar bem o instrumento, tem que estudar, viu? Você pegar um instrumento aqui, vamos pegar a bateria. Pra você tocar bem, tem que estudar, tem que treinar, tem que ensaiar. Então, quando fala que Davi tocava bem, que Davi era aplicado naquilo que ele fazia. Ele pegava a harpa, você acha que ele aprendeu a tocar harpa do nada? Não, ele estudou, treinou, ensaiava. Tem pessoas que têm o dom, mas a pessoa estuda, a pessoa treina. Eu tive um professor de violão que ele falava assim, Advaldo, Deus me chamou realmente para a música, eu realmente tenho ouvido bom, facilidade. Mas você sabe quanto tempo eu demoro para pegar um solo na guitarra, por exemplo? Eu fico vários dias ouvindo o mesmo solo. Às vezes o solo tem ali 40 segundos, 1 minuto, ele fica lá vários dias ouvindo o mesmo solo, e a pessoa toca bem, sabe bem as coisas, para pegar perfeitamente. Eu lembro o Patrick, filho do Donizete, conversando com ele um dia. O Patrick falou assim, Advaldo, eu gasto mais ou menos de 1 hora a 1h30 para tirar uma música. Irmãos, e o Patrick toca bem, né? Todo mundo sabe que o Patrick, ele ouve a música lá na bateria, tem a técnica, mas ele fica lá 1h30 estudando a música, ouvindo, para tirar perfeitamente. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, que ele tocava bem, é porque ele treinava, viu? Ele sentava, ele estudava, ele buscava ali o conhecimento, né? E ensaiava bastante. Fala assim, ó, é forte e valente. Irmão, se você ser valente, ser corajoso, ninguém torna você corajoso, sabia? Eu vou escolher o irmão agora. Não, agora eu vou tornar você corajoso. E fico falando coisas para você. Não, é decisão nossa. Ser forte e valente é nossa decisão. Você decide ser forte e valente na vida, sabia disso? Não vai descer, já costumo dizer, né, que não vai descer lá, assim diz o Senhor. E a nuvem, né, enche a igreja. E eu vou falar o seu CPF. E vou chamar você pelo nome. Vou chamar você aqui na frente. Seja forte e valente. Irmão, não vai acontecer isso. É decisão sua ser forte e valente.
É prática, princípios práticos da nossa vida. Ser forte e valente é decisão sua. Não é? Não é verdade? Outra coisa que fala, ó, ele é homem de guerra. Homem de guerra tinha um treinamento certinho lá no exército, tudo, mas se a pessoa não dedicar, irmão, fica para trás. Ele sabe falar bem. Ó, sabe falar bem. Eu não falo bem, gente, mas quando eu não falava nada na igreja, falava nada, converti e tal. Eu achava muito bonita a pregação. E eu falava assim, um dia eu quero estar na igreja pregando. E cada oportunidade que me dava, eu subia, eu tinha um versículo preparado. E antigamente tinha muitas oportunidades, né? Quem tem um versículo, vem que ler. Mas todo dia eu ia com um versículo. Falava, aí me dava a oportunidade, gente, eu falava, lia o versículo, falava uma coisa que tinha nada a ver com o versículo. Mas fui quebrando aquele medo de falar, em público e tal. E foi quebrando, foi trabalhando. Então, para falar bem diante das pessoas, quem tem coragem de falar bem em público? Quem tem coragem de falar bem em público? São poucas pessoas. É uma coisa que é trabalhada. Você decide trabalhar isso na sua vida. Então, para você ver, Davi, gente, não era aquela pessoa estática, parada na vida, não. Ele buscava as coisas para ele. Buscava coisas para que ele crescesse. Então, ele falava bem. É algo também que tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. De boa aparência, né? E o Senhor era com ele. Irmãos, a Bíblia está cheia de promessas que Deus é com você, amém? Mas você tem que tomar posse disso. Você tem que assumir essa posição de Deus ser com você. Deus é com qualquer ser humano. Sabia disso? Deus é com qualquer ser humano. Está escrito na Bíblia já. Mas interessante, quando Isaías teve a visão no templo, a Bíblia fala assim que Deus falou: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Você vê que Deus fez uma chamada universal. Quem que eu vou enviar e quem irá por nós? Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a chamada passou a ser individual. Existe uma chamada universal a todos quanto chegam ao trono de Deus e serão socorridos em tempo oportuno, que diz Hebreus. Mas aquele que chega, a chamada é universal, mas a tomar posse disso para você é individual, é sua. Amém? Deus é com você? Deus é com você? Ele é com você, mas você está tomando posse disso? Davi era um homem abençoado, não é? Brinquedo não, a gente ia alcançar Davi aqui. Então, para você ver, o que Davi deixa de ensinamento para nós? Número 1, Davi, antes da batalha com Golias, ele já tinha uma identidade própria. Tudo que a gente leu aqui sobre Davi, antes dele ir para a batalha contra Golias, ele já tinha uma identidade própria. Não imitava ninguém, era dele. E você que está aqui nesta manhã, você precisa buscar em Deus a sua identidade. Precisa buscar em Deus quem é você realmente diante dele. Você quer ser usado por Deus? Não imite ninguém. Não imite ninguém. Busque a sua própria experiência com Deus. Busque o seu próprio momento com Deus. Porque nem a sua mulher que está junto com você pode fazer alguma coisa por você. Você que tem que fazer. Você que tem que tomar uma posição diante de Deus, irmãos. Paulo diz assim, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, não é? Cada um vai dar conta. Então, as experiências de Deus, a identidade diante de Deus, você sozinho tem que buscar. Jesus orava com os discípulos, orava pelo povo, mas muitas vezes Jesus orava sozinho. Muitas vezes Jesus ia sozinho orar, porque ele buscava a identidade dele diante de Deus. Buscava a experiência dele. A identidade que eu estou falando, gente, é de experiência dele com Deus. Os momentos dele com Deus. Amém? Nós podemos orar pela nossa família, abençoar a nossa família. Claro que eu posso orar. Eu, como marido, orar pela minha mulher. Até Paulo escreveu que o marido ele tem essa responsabilidade mesmo de orar e santificar a família. Mas em relação à identidade diante de Deus, experiência com Deus, é individual. Tanto é que Jessé tinha 8 filhos, todos não se destacaram, né? Quem se destacou foi Davi. Davi que destacou porque ele buscava
ali a identidade dele diante de Deus, né? Segundo lugar, na casa dele, na casa de Davi, ele fazia tudo bem feito. Tinha lá os irmãos de Davi, as responsabilidades da casa, ele fazia tudo bem feito. Por que eu estou falando isso? Porque quando a Bíblia destaca a atividade de um homem, é porque aquilo era diferenciado. Sabia? Quando a Bíblia fala mais de 2 vezes sobre a atitude de um homem na Bíblia, porque aquela atitude ela é de destaque. Ó, 1 Samuel 16, versículo 11, fala assim, ó. Assim perguntou Samuel quando o profeta veio na casa de Jessé para ungir o rei de Israel. Então o profeta está na casa de Jessé. No versículo 11 fala assim, ó. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Porque passou todo mundo e Deus falou com Samuel: ó, não é nenhum desses que eu vou ungir como rei. Acabaram os seus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo e não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então Davi ele tinha a responsabilidade de cuidar das ovelhas, irmãos. E numa reunião importante de família, Davi ainda estava cuidando das obrigações, obedecendo o pai. Porque ele gostava de fazer tudo bem feito. Como se ele dissesse: não, pai, pode ter a reunião tranquilo que eu cuido das ovelhas. Pode ficar tranquilo. Fazia bem feito. E você vê quando Davi, lá no 1 Samuel 17, quando Davi foi levar comida para os irmãos e Davi viu a guerra, a Bíblia fala assim que ele ia diante de Saul e voltava para ver se as ovelhas estavam tudo certo. Só que quando ele saiu para levar comida para os irmãos lá na guerra, ele deixou uma outra pessoa cuidando das ovelhas, como se ele dissesse: ó, eu vou levar lá, mas eu já volto, cuida aí para mim rapidinho. E ele voltou, ia para a guerra, chegava lá perto de Saul e voltava para olhar as ovelhas se estava tudo, né, se estava lá tudo certo. Deixa eu só achar esse versículo para você, ó. 1 Samuel 17, versículo 14. Olha que interessante. Primeiro livro de Samuel 17, 14. Davi era o mais moço, os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então Davi ele ia e voltava para cuidar das ovelhas. Por quê? Ele era uma pessoa que fazia tudo bem feito. Imagina o pastor te dar uma responsabilidade na igreja e ele ficar preocupado se você vai fazer ou não. Eu lembro uma troca de liderança no acampamento. Uma troca de liderança no acampamento. Outros líderes, era eu e a Patrícia, o Herbert na época, estava como líder, e trocou-se a liderança. Aí o pastor pegou o microfone e falou assim: ó, para a nova liderança, tudo que vocês for fazer, eu quero que vocês passem para mim. Porque está aqui o Divaldo, a Patrícia, tudo que eles fazem, 99,9% está de acordo com o que eu acredito. Então, gente, isso aí é fidelidade, né? É tempo. Eu estava falando para um moço, faz assim, em torno de 1 ano mais ou menos, que o pastor tem me dado a oportunidade para estar aqui pregando, mas você sabe quanto tempo a gente anda junto já? Com o pastor, 25 anos. Então você fala: mas só o irmão que faz, só o irmão que prega. Quanto tempo você está ali em fidelidade com o pastor? O pastor nem pergunta o que eu vou pregar, porque ele confia, sabe o que eu vou falar aqui. Agora tem irmãos que o pastor deu uma oportunidade, tem que falar: deixa eu ver o que você vai pregar, porque fica preocupado. Questão de responsabilidade, amém? Davi, então, ele era aplicado, ele fazia tudo bem feito, de acordo com o que o pai queria, de acordo com o que o pai ali desejava. Jessé ficava despreocupado com as ovelhas, porque Davi ele cuidava bem. Terceiro lugar, então Davi ele era um homem de confiança. Olha o versículo 1 Samuel 16, versículo 21 agora. Primeiro livro de Samuel 16, versículo 21. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. Saul o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul, o pouco que ficou com Davi, porque Saul estava
passando um problema, né, com o espírito maligno, e ele perguntou se não tem alguém que toca algum instrumento, que faz alguma coisa para poder me acalmar. Então eles vão falar para Saul. Um dos moços, né, fala para Saul: eu conheço um moço lá que ele fala bem, que ele é homem de guerra, que ele toca bem. Aí Saul então manda chamar Davi. E quando Davi está no palácio, diante de Saul, Saul o amou, irmãos. Por quê? Porque Davi era uma pessoa de confiança. Para se fazer um escudeiro de um rei, o escudeiro era a pessoa mais próxima do rei. Pensa bem. O escudeiro era a pessoa mais próxima. Onde que o rei estava, o escudeiro estava junto. Para você colocar, né? Vamos colocar, você tem uma empresa, você vai colocar um gerente, não tem que ser uma pessoa de confiança, os irmãos que são empresários, você vai colocar alguém como gerente. Não tem que ser uma pessoa de confiança. Você vai colocar um lá que não tem confiança, vai puxar seu tapete. Vai dividir a sua empresa, né? O Wilson e o Joás, que trabalham bastante tempo com empresa, tem que ser uma pessoa de confiança, que você vai deixar lá, que você sabe. Não, eu posso confiar que vai ser tranquilo. Então Davi era um homem de confiança. Em quarto lugar, Davi era o mais desprezado na sua casa. Sabia disso? Que Davi era o mais desprezado na sua casa? Olha para você ver, ó. 1 Samuel 16, versículo 6 fala assim: entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Os filhos de Davi, de Jessé, começaram a passar diante de Samuel. Quando passou o primeiro, que era o Eliabe, homem forte, bonito e tal, e Samuel olhou e falou: certamente esse vai ser o ungido. Mas Deus falou assim: olha, não atente para a sua aparência, porque eu, Senhor, olho o coração. E foram passando todos os filhos ali de Jessé. Até que se perguntou: não tem mais nenhum? Ah, tem um, mas ele está lá no campo. Nem das reuniões importantes, né, da família, Davi não participava. Por quê? Ele era desprezado. Quando Davi foi para a guerra levar comida para os irmãos, o Eliabe na fala: por que você está aqui? Você veio que ver a guerra? Bem sabe a presunção do seu coração, a maldade do seu coração, Davi. Aí Davi vai falar para ele assim: mas não posso nem estar aqui. E Davi desviou-se dele e foi para outro lugar. Para você ver que Davi, ele era desprezado. Mas isso não diminuiu Davi, irmãos, em relação a Deus, em relação ao seu caráter. Às vezes você acha que você é um pouco desprezado na sua casa. Davi não deixou se influenciar por isso. Amém? Davi, ele foi firme. Então, amados, esse era Davi. Pouquinho, né, do caráter de Davi, né? Pouquinha coisa, né? Pouca coisa. Esse era o caráter dele. Agora eu quero falar para você, nessa segunda parte, como foi a reação de Israel, do povo de Deus, diante da guerra. 1 Samuel 17, versículo 11. Olha, vamos ver como que foi a reação de Israel na guerra, nessa situação difícil. 1 Samuel 17, versículo 11. Fala assim: ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, de Golias, espantaram-se e temeram muito. Eles ficaram com medo, irmãos. Quando ouviram a situação difícil que eles estavam passando, eles ficaram com medo. Essa foi a reação de todo o exército de Israel e do rei. Todo mundo ficou com medo. Olha uma segunda atitude do povo de Deus. 1 Samuel 17, versículo 24 agora. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram diante dele e temeram grandemente. Olha a reação do povo, irmão. O povo ficou com medo e fugiu diante daquele soldado. Olha, 1 Samuel 17, agora versículo 33. Respondeu Saul, versículo 33 agora, 17, 33. Respondeu Saul: contra este filisteu não poderás ir pelejar, tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua juventude. O rei enxergou: nossa, esse homem, você não pode lutar com ele, Davi, porque ele é um homem de guerra. Então eles ficaram com medo, espantaram-se, fugiram diante daquela situação. E o interessante, né, que a gente fala assim, a história do gigante Golias, não fala? Todo mundo fala o gigante Golias. Mas sabe que Davi nunca chamou o Golias de gigante? Davi nunca falou que Golias era um gigante.
Israel reagiu com medo e fugiu. Vamos ver como que Davi reagiu. Como que Davi enxergou a situação. 1 Samuel 17, versículo 25. Vamos ver como que Davi enxergou agora. Dizia-se uns aos outros: vistes aquele homem que subiu para afrontar Israel? A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará a casa de seu pai livre de imposto em Israel. Versículo 26. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matar este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este gigante filisteu? Quem é este incircunciso filisteu? Quem é esse que não tem aliança com Deus para afrontar os exércitos do Deus vivo? Irmãos, olha que jeito que Davi enxergou o negócio. Davi enxergou uma oportunidade. Opa, pera aí, eu vou casar com a filha do rei. Opa, eu vou ficar livre de imposto, não vou pagar IPVA, não vou pagar IPTU, não vou pagar conta de água, luz, não vou pagar nada. Não vai descontar lá. Quem recebe hoje um salário mais ou menos de R$5.000, desconta R$1.000 só de imposto. Quem recebe um salário de 5 mil mais ou menos, desconta em torno de R$1.000 só de imposto. Sabia disso? Só de imposto. Opa, eu vou ficar livre de tudo isso, vou pegar meu salário. Não vai descontar nem os 8% do INSS. Nossa, como que fez falta esse mês os 8%? Né, irmãos? Como que fez falta? O pessoal que mexe com a contabilidade, né, vai calcular o imposto. Acho que você mexe na contabilidade, a esposa mexe, né, um pouco, mas entende um pouquinho de como que é. O Alexandre, que é contador, mexe com o imposto. Gente, é muito imposto. Quem tem empresa, então, cansa de pagar a guia de INSS, né? Não é brinquedo. Muito imposto. Mas Davi enxergou essa oportunidade. Eu vou ficar livre de imposto. E ele fala assim: quem é este homem que não tem aliança com Deus? Esse foi o principal, irmãos, porque ele viu aquele inimigo já derrotado, né? E em nenhum momento ele chama Golias ali de gigante. Agora, eu quero passar por uma terceira parte das atitudes que Davi teve em relação, então, depois que ele falou, que ele soube da oportunidade que ele tinha se ele vencesse a guerra. Aí ele vai chegar para Saul e fala para Saul assim, ó, 1 Samuel 17, versículo 32 agora. Disse Davi a Saul, versículo 32, disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo irá pelejar com ele. Você sabe o que Davi fez? Davi animou o povo. Diante da guerra, o povo de Deus estava com medo. Ele falou assim, ó, não desfaleça o coração de ninguém, porque eu vou pelejar contra esse homem. Irmão, é engraçado, né? Davi era um homem animado. E ele falou para o povo, ó, não desanima. Então, irmão, você encontra com ele. Você encontra com o irmão. Aí você fala, irmão, como está a situação? Sabe, né, irmão, como que está, né? Tá fácil não. Muita dor, tá fácil não. Tá brinquedo não. Beleza, você encontra o irmão, tá passando situação. Você encontra com ele um mês depois. E aí, como que tá? Sabe o que é? Não tá fácil não. Irmão, misericórdia, não é possível. O marido tá bebendo. O filho tá nas drogas. Fui mandado embora. E Deus, não estou indo na igreja, mas não larga mão de igreja. Está desanimado. Está entregando os pontos. Você encontra com ele 6 meses depois. Irmão, como que tá? Tá fácil, não. Não é possível, gente. Vivendo no Brasil, não é possível, gente. Não, tudo bem se morasse na África, lá que a escassez de comida é muito grande, tem muitas doenças. Mesmo assim, os irmãos que entregam a vida para Jesus lá estão bem, viu? Mas, irmãos, no Brasil, a gente passa umas lutas, mas no Brasil, irmão, não dá para viver 1 ano sofrendo, não dá. De verdade, não dá. Aí você encontra com o outro irmão. Irmão, como que tá? Não tá fácil, não. Tô passando fome, não sei o quê.
Aí você olha, igual o rapazinho esse dia, eu saí do Tigrão. Moço, você não tem um dinheiro para me dar do restaurante Tigrão? Você não tem um dinheiro para me dar? Eu olhei, rapaz, o boné do rapazinho de última geração, boné top mesmo, uma camiseta bonita, assim, uma bermuda nova. É que eu tô com fome, não comi nada hoje. Olhei para ele assim. Disse, não tem nada não. Não, me dá um dinheirinho, pelo amor de Deus, uma moedinha. Um rapazinho bem, engraçado, tá com fome, né? O bonezinho lá, roupa também. Mas você encontra com a pessoa, né, pessoa? Irmão, tá fácil, não há luta. Minha família me despreza, ninguém liga para mim. Irmão, você tem um dinheirinho para me dar? Não é? Fala que a situação tá ruim. Igual eu fui no mercadinho esses dias, aí um rapaz falou assim, irmão, desse jeito, assim, irmão. Nossa, pastor Flávio é uma bênção, rapaz. Pastor Flávio, nossa. Falei, aí já foi na igreja. Mas eu vi que o olho dele estava mamado. Não, Alexandre lá, vou nem falar o nome. Alexandre sabe quem é Alexandre. O Elton. Sabe o Elton? Fica na Popular ali na esquina. Irmão, não sei o que, tá. Irmão, não, a igreja é uma benção. Não dá pra você comprar um óleo e macarrão pra mim ali? Aí eu fiquei com dó, rapaz, fui lá, comprei, né? Eu sabia. Vai que tá com fome mesmo. Aí outro dia, eu passei lá e falei, irmão, preciso levar um leite pra minha filha, não sei o que e tal. Aí pingou um remédio no olho assim. Aí eu olhei e falei assim, eu dei o leite pra ele, eu sei que vai trocar por droga. Mas eu falei, no próximo agora eu curo ele. Irmão, agora não tem jeito não, agora eu espero ser lá na igreja. Porque agora a gente só ajuda quem vai na igreja. Nunca mais ele pediu para mim, irmão. Nunca mais ele pediu nada. Eu passo lá em frente agora, rapaz, ele olha para mim. É igual aconteceu com o senhor, né? Você falou para ele, o rapaz lá. Ele olha para mim, rapaz, e já, irmão, bom dia. Vamos, aí tá comendo uma coisa, vamos. Bom apetite aí. Tô esperando você lá. Não, um dia eu vou. Porque a pessoa não quer mudar, né? A vida inteira sofrendo. Não quer mudar. Quem quer mudar mesmo muda, irmão. Eu falo pra você, quem quer mesmo muda. Quem quer mesmo muda. Mas a pessoa acostuma com aquela vida, né? Aí você encontra com o crente firme, irmão. Encontra com o irmão firme. Irmão, como que tá lá? Rapaz, não tá fácil não, eu tô orando. Tenho certeza que Deus vai dar a vitória. Aí você encontra com ele 1 ano depois. Irmão, não tá brinquedo nós luta, mas eu tô orando ainda, irmão. Eu tô animado. E eu tenho certeza que Deus vai me dar uma benção. Você encontra com o irmão depois, irmão, Deus deu a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Porque, irmão, você tem que ser animado. Sem entregar. É igual, eu passei uma experiência com gripe essa semana. Os dias que eu me entreguei, aí eu fiquei quebrado, irmão. Aí foi ontem, eu falei assim, não, hoje eu não posso me entregar para essa gripe. Eu levantei e falei assim, não, hoje eu não vou ficar deitado, não. Levantei, tomei um chá de gengibre lá, fui para a escola e fiquei de pé. Eu não fiquei sentado, porque você senta, pronto, é o corpo daquela sentada. E tomei um monte de remédio, tupi de remédio lá. Falei assim, não, hoje eu quero ir no culto. Aí o pastor mandou mensagem para mim, se você estiver gripado, não é para pregar. Eu falei, não, pastor, amanhã eu estou lá. Porque quando a gente entrega, né? Quando você está gripado, você se entrega, não é pior. É a mesma coisa a tribulação, irmão. A gente está passando por uma luta difícil. Se a gente se entregar, não é que você não vai vivenciar o momento, tá, gente? Se é um momento triste, você recebe uma notícia difícil, você vai chorar. Claro que você vai chorar. Mas a vida inteira chorando, não. Quando Deus fala assim, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe. Aí nos Salmos diz assim, clama a mim no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas não é clama a mim, porque você está sempre na angústia, não, é no dia, porque algum dia vai vir alguma angústia, alguma dificuldade, que a gente vai precisar se animar, irmãos. Mas não é todo tempo, não é todo tempo que você vai passar a luta. Tem gente que você encontra 15 anos passando a mesma luta, não dá, irmão. Não dá, de verdade. Não dá. Alguma coisa está errada, ou Deus não existe, não é possível. Pessoa fiel a Deus, uma hora resolve o negócio, não é? Então Davi, ele encorajou o povo, ninguém aqui vai ficar desanimado, porque eu vou lutar. Aí o Saul, o abençoado o rei Saul, fala para ele, versículo 33, a gente já leu. Respondeu Saul, contra estes filisteus não poderás ir pelejar, tu ainda és moço, e ele é homem de guerra, desde a sua juventude. Aí versículo 34, olha o que Davi vai falar. Disse, porém, Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai,
Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, o matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o na barba e o feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso, de novo, ó, filisteu, será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Sabe um outro princípio que eu aprendo na vida de Davi? Em segundo lugar, então, primeiro, Davi encorajou o povo. Segundo lugar, irmãos, Davi tinha experiências em outras batalhas. Sabe algumas lutas que você passa menores? Vai trazendo experiências para você que você esteja pronto para enfrentar algo maior na sua vida, sabia? Porque Deus quer fazer grandes coisas na sua vida e às vezes vai vir uma coisa muito mais forte para você enfrentar e você já tem experiências na sua vida para quando vier uma coisa maior, você passa por ela brincando. Nossa, por que eu passei isso na minha vida? Deus está tornando isso em bênção, irmãos, porque você vai enfrentar um negócio maior ainda, mas com as experiências anteriores você consegue enfrentar tranquilo e de boa. Não que você não vai vivenciar o momento, mas vai passar. Vai passar. Davi falou para Saul: olha, Saul, eu quando estava apacentando as minhas ovelhas, vinha um leão e pegava um cordeirinho lá, eu arrancava o cordeiro da sua... Imagina, irmão, você arrancar um cordeiro da boca de um leão. Já tentou tomar uma carne de um cachorro? Quando o cachorro pega uma carne, você tentou tomar da boca dele? Já? Quem já tentou? Você chega perto do cachorro, não é? Vamos supor, você está assim, ó. Você está lá. Vamos pensar que isso aqui é o cachorro, tá, gente? Isso aqui é o cachorro, está aqui o cachorro. Cachorrinho bonito. Você está com a... Eu lembro na casa da minha avó fazendo uma carne. Eu acho que era patinha ou lagarto, que ela ia rechear, lagarto, né, que o pessoal recheia para poder assar. Deixou assim na pia. Um cachorro pastor alemão. Aí minha avó veio para cá, assim, um cachorrão lá, pegou a carne. Aí nós, sério mesmo, nós chegava assim, ó, o cachorro lá. Eu chegava aqui, ó, no cachorro, o cachorro já estava. Não dava para chegar perto do cachorro. Que jeito você vai tentar tirar a carne do cachorro? Mas Davi viu o leão. E o leão estava lá. E Davi não tinha medo, irmãos. Pensa bem. E o leão... O cordeirinho... Né? Berrando. Mas Davi chegava. Devagarzinho. Né? Davi chegava e juntava o leão e arrancava da boca e feria, né? A Bíblia fala que juntava na barba do leão e feria o leão. Oh, glória. Amém? Agora vamos supor que isso aqui é Davi. Isso aqui é Davi, eu sou o leão. Era mais ou menos assim, irmãos. Davi pequenininho lá e o leão grande, imagina. Brinquedo não, né? É porque Davi ficava assim diante de Deus, ó. Davi vivia assim diante de Deus. Amém? De joelho. Gostaram do meu Davi? De joelho diante de Deus, irmãos. Aleluia. Então, ó, Davi falou para Saul: não, Saul, esse filisteu vai ser pouca coisa para mim, porque eu já tenho experiência em outras batalhas. E Saul então vai falar para Davi: você então vai lutar com o gigante. Ao versículo 37. Ele fala assim, ó: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Quando Saul fala para Davi isso, Saul, o que Saul faz? Ele pega a armadura dele, do rei, e vai pôr em Davi. E Davi veste aquela armadura, armadura grande. Davi era um homem de baixa estatura, ainda era jovem, e põe aquela armadura pesada. Davi não conseguia nem andar, ficava com aquele negócio assim, andando duro. E Davi falou para Saul: eu não posso usar isso,
Não sei nem, eu nunca usei isso na vida, eu não tenho como usar essa sua armadura. Terceiro lugar que eu aprendo aqui com Davi, ó, que Davi tinha o seu próprio jeito de vencer as suas batalhas. Irmãos, não adianta a gente dar uma palavra para você aqui, de ânimo para você, mas você sabe o que você tem que fazer para vencer a sua batalha. Você sabe o que você tem que fazer quando chegar lá na sua casa, no seu dia a dia, para que você vença essa luta. Não adianta eu colocar minha armadura em você, a minha experiência. Já viu que tem gente que vive das experiências dos outros? Você já viu? Nossa, que benção, aquele irmão conseguiu aquela vitória. Nossa, que benção, Deus falou com aquele irmão. Nossa, que benção, que palavra que aquele irmão deu. Nossa, você viu que benção? Aquele irmão conseguiu prosperar a empresa dele, vamos dizer assim. Nossa, você viu lá aquela pessoa? Você viu lá? Nossa, você viu aquele casal? Eles voltaram, vivendo das experiências dos outros. Davi falou para Saul: não, Saul, eu não posso usar isso aqui. Eu tenho as minhas próprias experiências e o meu jeito de vencer. Eu sei como que eu vou vencer esse homem. Aleluia. Então, a palavra de Deus para você. Recebe, irmão. Você sabe o que você tem que fazer para vencer essa luta e acabar com esse sofrimento. Aprendendo um pouquinho, irmãos? Eu aprendi bastante. Nossa. Eu estava passando um negócio em casa, eu falei assim: amor, você tem que fazer isso, isso e isso, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, irmãos. Estou apenas lembrando você. Você não consegue estar aí muito fixo, né, fixado na sua luta, você não está conseguindo raciocinar. Então eu estou abrindo os olhos, né? Deus está abrindo seus olhos hoje para falar: não, tá, eu tenho que fazer isso para eu conseguir vencer essa luta. Mas Davi então falou para Saul: olha, eu não vou usar a sua armadura. E Davi, o que ele faz? Ó, o que ele faz? No versículo 40 agora. Então tomou o seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pôs-as na bolsa que trazia e, lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. Você sabe o que Davi usou? Ele usou uma funda. Mas eu falo para você, ó, Davi, quando ele vai atirar aquela pedra no filisteu, não foi a primeira vez que ele atirou uma funda. Porque Davi, nos momentos ali de folga, vamos dizer assim, Davi treinava os tiros. Quem é o Fred, que é da polícia, né? Não tem que treinar o tiro, tem que treinar a tira. Porque numa situação lá de tiroteio, realmente você tem que acertar o alvo. Não é a primeira vez que um policial saca a arma e atira, irmãos. Atira várias vezes. Porque Davi treinava. Davi treinava e treinava bastante nos momentos. Aí quando veio uma oportunidade para Davi vencer uma guerra, Davi usou tudo aquilo que ele treinava na guerra e ele venceu a batalha, porque ele treinava antes. Até uma vez eu preguei, Pedro escreveu assim, ó, lançando a vossa ansiedade diante dele, porque ele tem cuidado de vós. E antigamente os inimigos, quando se tinha uma guerra, ia lançar pedras, eles iam correndo, chegavam perto do inimigo e dava pedrada. Primitivo, o lançamento primitivo era assim. Depois perceberam-se que era muito arriscado chegar perto do inimigo, porque pensa bem, eu vou chegar perto do meu inimigo para tacar a pedra, às vezes ele dá pedrada antes de mim, né? Ele me acerta antes. Aí desenvolveu-se então a técnica do tiro de pedra. Na Bíblia não fala de tiro de pedra, né, que é uma distância. Então começou-se a praticar o lançamento de certa distância. E foi se aumentando a distância, até que desenvolveu a flecha depois, e foram vindo, né, as outras armas. Depois desenvolveram-se as catapultas que lançavam a pedra numa distância maior. Para você ver, os lançamentos foram sendo desenvolvidos e treinados. Então Pedro fala assim, ó, lançando a vossa ansiedade. É um treinamento, irmãos, é todo dia. Todo dia você tem que treinar a lançar. Todo dia você tem que treinar a entregar. Porque quando vier uma batalha maior, aleluia, você já está experiente e vai ser uma só. Você não vai ficar sofrendo, batendo cabeça para resolver o seu problema. Porque em todo tempo você está treinando. Em todo tempo você está desenvolvendo, né, a sua capacidade diante de Deus. E assim Davi fazia.
ele pegou 5 pedras. A gente já viu muitas pregações, né? As 5 pedras de Davi, mas ele usou uma só. Pegou lá 5 pedras lisas, aí você vê a pregação dos fundamentos da pedra, tal, mas ele usou uma só. Porque a experiência, irmão, experiência já nas batalhas, treinava. O que você está fazendo na sua vida no dia a dia? Antes da tribulação, da situação vir. Amém? Irmão, a gente precisa treinar, precisa desenvolver. Até eu falei com a Patrícia essa semana, eu falei assim, nossa, amor, a gente fica tão envolvido com a palavra, estudando a Bíblia e tal, que às vezes vem a tribulação e a gente nem percebe que já passou, rapaz. Porque a gente não está fixo naquilo, né? Não está lá com o seu coração, com a sua mente fixa naquilo. A gente está envolvido com a palavra, tá estudando, orando. Tá. Vem a tribulação, vem, mas ela passa. A gente fica triste em alguns momentos, claro que fica. Mas ela passa e você nem percebe. Irmão. Aleluia. Então Davi, ele tinha o seu jeito de lutar em terceiro lugar. Agora eu falo para você, se você tem feito como Davi, animando as pessoas, você está tendo experiências em outras batalhas, para quando vir a batalha maior, você passa por ela, porque você já tem experiência naquilo. E se você está aí fazendo treinamento de lançar a pedra, o que isso vai produzir para você? Qual que é o efeito que isso vai produzir na sua vida? É o que eu quero encerrar minha mensagem. Então, em primeiro lugar, a família de Davi alcançou sustento pelo resto da sua vida. Davi venceu a batalha. Aquele momento daquela batalha, para Davi foi, vamos dizer assim, um divisor de águas na vida dele, que a partir dali, a família dele teve sustento pelo resto da vida. E é isso que Deus quer fazer, irmãos, quer abençoar a sua família para todo sempre. Segundo lugar, fez com que Davi crescesse. Porque Davi, antes da batalha, Davi era apenas um pastor de ovelhas, que tocava a harpa diante de Saul. Depois da batalha, ele tornou-se escudeiro e tornou-se um poderoso guerreiro no exército de Saul, e futuramente ele tornou-se o rei de Israel. E em terceiro lugar, tudo isso aconteceu na vida de Davi, porque o Senhor era com ele. Irmãos, Deus é com você, irmãos. Amém? Deus é com você, irmãos. Acredita nisso, confia nisso. Deus, as batalhas estão vindo na sua vida, o Senhor está preparando esse momento, aleluia, porque a partir do momento que você passar por essa batalha, que você está achando grande essa batalha, a sua vida será diferente, aleluia, porque a palavra de Deus, ela faz diferença na nossa vida. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a sua palavra, Senhor. O salmista diz, crie na palavra, por isso eu falei, por isso eu declarei, aleluia. Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica vai ter o fundamento construído sobre a rocha, e pode vir as lutas, pode vir o que for, aleluia, pode vir a tempestade, mas a casa não será derrubada, porque está firmada sobre a rocha, porque a palavra, ela faz diferença na nossa vida, irmãos, e o Senhor, aleluia, é com você. Oh, aleluia. O Senhor é com sua vida. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Irmãos, nós passamos situações dificílimas na nossa vida, mas o Senhor é conosco, aleluia. E essa luta está vindo, porque ela vai, depois que você passar por este momento, irmão, sua vida vai ser diferente. Oh, aleluia. Deus está com você em todo o tempo. A sua vida vai ser diferente, vai ser mudada. Oh, aleluia. Glória a Deus. Senhor, pode cantar aquela do Lázaro lá, filho, eu quero tanto enxugar seu planto. Tem lá? Glória a Deus. Então, irmão, se você ouviu essa palavra, né, e quer também receber uma oração da igreja, para que você seja fortalecido nessa luta que você está passando na sua vida, esse momento. Irmãos, passamos por muitas coisas, mas olha, o Senhor é quem nos dá sustento. Eu falo para você, as lutas vêm, enxergue como oportunidade, assim como Davi, que veio aquele momento difícil na vida de Davi, ali do exército, mas ele enxergou como uma coisa boa, que poderia a partir dali mudar a vida dele para todo sempre. Às vezes você quer lançar um desafio para a sua vida, para você conquistar coisas maiores, confie em Deus e vá em frente,
ainda que traga um desconforto para você nesse momento. Tanto. Mas se você fizer mesmo ali as coisas na presença de Deus, o Senhor vai mesmo abençoar a sua vida em nome de Jesus. Oh, aleluia. Então, se você quer receber essa oração da igreja, o pastor estará orando pela sua vida, você pode vir à frente, aleluia. Porque o Senhor é quem dá a vitória. Deus, em tudo que Davi fez, o Senhor, aleluia, era com ele. O Senhor era com ele. Oh, aleluia, Senhor. Então, você quer receber essa oração?